Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 355. A Gênese, capítulo 10, o tema agora é princípio vital, então dando-se sequência. Vamos dar sequência aqui só para poder nós entrarmos no assunto novamente, sem falar do princípio inteligente. Então, por enquanto, não se trata, né? Até agora na Gênesis não foi tratado do princípio inteligente, e sim do princípio orgânico e do princípio inorgânico. Então, que é questão à parte, né? Então, o princípio inteligente é questão à parte. Na matéria orgânica, então olha só para você ver, na matéria orgânica, na matéria na matéria física, né? Um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido. É isso que eu estou tentando mostrar. Vou voltar à questão. De 1857, com a compilação da Doutrina dos Espíritos, a 2023, ainda não apareceu, e eu creio que, ainda vai demorar uns 20 mil anos. Eu creio que vai demorar uns 20 mil anos para surgir um ser, mas isso vai acontecer daqui uns 20 mil anos, vai acontecer devido à evolução nossa aqui na Terra, devido à evolução do ser, né? Porque tudo no tempo de Deus, tudo no momento de Deus, tudo de acordo com o nosso merecimento, né? Então, eu até entendo que Kardec use esses termos, ou melhor, eu até entendo que Kardec tenha usado esses termos em 1857, até porque você viu que a luz já apagou já, né? Mas é assim mesmo, eu tenho uma forma de dizer, eu aguento, né? E assim nós vamos tentar viver, né? Então, eu acredito que Kardec usou esses termos em 1857 devido à precariedade da cultura dos seres naquela época. Se hoje, com todo respeito, se hoje, em questão de cultura, há uma grande precariedade, agora você imagine em 1857, onde foi preciso Kardec usar muitos termos inexistentes, improvisando. Aí você pode me dizer assim, mas em espiritismo não se improvisa nada. Não é uma questão assim de improvisar, você entendeu? Porque em espiritismo não se improvisa nada.
Mas, de acordo com a época, é preciso mudar-se os termos, porque senão as pessoas não compreendem. Então, por exemplo, princípio vital. Princípio vital. Esse princípio vital. Você acha que você não consegue entender, ou você não acha que esse termo ele é um termo inexistente? O termo, a substância, ela é verídica. Como, por exemplo, o teu nome, como você chama? Sebastião. Você não é Sebastião, você está Sebastião. Qual é teu nome? Risoleta. Risoleta? Tudo bem, é um nome. Só que você está Risoleta. Mas você não é Risoleta. Caneta. Ela está caneta. Mas ela não é caneta. Tudo é uma forma de identificação. Então, olha só para você ver. Há na matéria orgânica, há no corpo orgânico, há na matéria orgânica, nas plantas, nos animais, no ser humano, um princípio especial. Inapreensível e que ainda não pode ser definido. Kardec assumindo que ainda naquele momento não podia ser definido o que ele autodenominou como princípio vital. Não podia ser definido. O princípio vital, ativo no ser vivente. Ativo no ser vivente. Então nós podemos dizer que o princípio vital também é um elemento constituinte nos organismos orgânicos, nas plantas, nos animais e no hominal. Esse princípio vital, nós sabemos que ele é a vida. Ele é responsável. Ele é responsável pela vida do ser vivente. O ser vivente. Então, por exemplo, a planta viva, ela detém o princípio vital. O animal vivo possui, ele é detentor do princípio vital. O ser humano vivo, ele é detentor do princípio vital. Uma vez esses corpos, eu vou usar esse termo, uma vez esses corpos mortos
vou usar aquele termo, evapora esse princípio vital. Então, o princípio vital, ele é um elemento que encontra-se, vamos pensar em matéria de ser humano. O princípio vital, ele é um elemento que se encontra entre o perispírito e o corpo físico. Pensando-se da seguinte forma, para ficar mais fácil para você entender, olha só para você ver como que eu procuro simplificar as coisas. O motor do automóvel não precisa de óleo lubrificante? Precisa. Precisa. Se você não põe o óleo no motor, ele pega fogo, ele estoura, ele quebra, ele arrebenta tudo. Não é? Funde o motor. Então, o que eu quero dizer com isso? Para ficar mais fácil você entender. O óleo que você põe no motor chama-se óleo para lubrificar. Óleo lubrificante. Então, a vida do motor depende do óleo. Se falta óleo, o motor funde. A mesma coisa acontece com o ser humano. Entre o corpo físico e o perispírito, que uma vez encontra-se ligado ao espírito, existe o fluido vital, a energia vital, o princípio vital. Pode usar qualquer nome, desde que seja energia, fluido, princípio vital, ali. Entre o corpo físico e o perispírito existe o princípio vital, a energia vital, que age ali entre o perispírito e a matéria, como se fosse um óleo lubrificante. Então é graças a essa energia vital, esse princípio vital, que a junção perispiritual ocorra com a matéria física, orgânica, que é o corpo físico. Quando cessa essa energia vital, quando cessa-se esse princípio vital no corpo físico, acontece como o motor do carro. Faltou óleo lubrificante, o motor explode, funde. No corpo físico, faltando a energia vital ali naquele entre o perispírito e a matéria, obviamente o perispírito e o espírito, eu vou usar o termo que está nas obras básicas. O perispírito e o espírito, ele é expulso do corpo físico. Agora, existem milhões de fatores que levam a extinção do fluido vital. Existem milhões de fatores. Existe um fator que chama-se programação reencarnatória. Por exemplo, foi feita uma programação reencarnatória.
fluido vital, 70 anos de vida aqui no corpo físico. Então, os programadores reencarnatórios, ali eles trabalharam, né, aquele organismo, para que aquele organismo quimicamente produzisse, como a Terra quimicamente produz o fluido vital para 70 anos. Venceu os 70 anos, é lógico que vai entrar em extinção o fluido vital e o espírito vai ter que vazar do corpo, perdão do termo, vai ter que se desprender do corpo, porque ali mais já não há mais aquele elemento que o mantém preso ao corpo físico. Para extinguir-se também o fluido vital, as más atitudes, orgias, promiscuidade, prostituição, bebida alcoólica, drogas, cigarro, tudo que está relacionado aos desejos que suprem as necessidades primitivas do espírito e da carne, leva também a uma, vou usar esse termo, leva-se também a uma queima do fluido vital. Analisa só para você ver. Às vezes a pessoa tem que viver 80 anos, mas devido a uma vida promíscua, em todos os sentidos, aquela vida promíscua, aquele comportamento, aquela imoralidade, foi reduzindo o fluido vital dele, foi reduzindo. De repente, acaba o fluido vital e o espírito é expulso do corpo físico através de um processo que se chama, aqui na Terra, como, meu Deus, múltipla dos órgãos físicos, como é mesmo, falência múltipla dos órgãos físicos. Então, quando você ouvir alguém usando esse termo, falência múltipla dos órgãos físicos, é porque extinguiu-se todo fluido vital do organismo, de todos os órgãos do corpo físico daquela pessoa. E quando extingue-se toda energia vital, todos os órgãos físicos, eles entram em falência, porque já não há mais ali aquela energia que os mantinham vivo, organicamente. Simplificando, já não, ou melhor, deixou de existir ali aquele óleo lubrificante, cujo o nome, fluido vital. Aí o organismo entra em falência múltipla dos órgãos. Você ficou sabendo que fulano morreu? O que morreu? Morreu do quê? Falência múltipla dos órgãos. Então, quando você ouvir esse termo, falência múltipla dos órgãos, pense no que nós estamos dizendo aqui. Porque isso não é explicado por ninguém aqui na Terra. Você sabe por quê? Porque 99% das pessoas, principalmente
na atualidade, 2023, não estão preocupadas em instruir as pessoas, orientar as pessoas, evangelizar as pessoas. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas, elas estão preocupadas com o seu umbigo. Você já ouviu esse termo, né? As pessoas estão preocupadas com dinheiro, as pessoas estão preocupadas com o ego, as pessoas estão preocupadas com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, com a inveja, com o ciúme. As pessoas, a contar-se que essa persistência nossa todo dia nesse horário, você pode procurar, que você não encontra pessoas com essa perseverança nossa todo dia. Luiz, mas vai ser assim essa perseverança sua nos vídeos, gravando vídeo todos os dias, até quando você desencarnar? Se eu conseguir, vai ser até o último dia da minha existência aqui no corpo físico. Agora, tem uma programação espiritual, que se eles quiserem chegar e dizer assim, ó, semana que vem você vai parar, nós vamos parar com o esmiuçamento. Eu obedeço. Porque isso é de ordem divina, isso não sou eu que mando nesses trabalhos. Então, a gente tem que respeitar. Mas, então, quem está preocupado em passar esses tipos de orientações? Por exemplo, falência múltipla dos órgãos físicos. Quando é que você ia saber que a falência múltipla dos órgãos, elas estão relacionadas, ou está relacionada, a falência múltipla dos órgãos está relacionada ao fato do fluido vital ter extinguido tudo, ter eliminado tudo. Agora, é óbvio, porque também que extinguiu todo o fluido vital de todos os órgãos, devido ao mau comportamento da pessoa, os maus hábitos, né? O orgulho, o egoísmo, o rancor, a raiva, esses ressentimentos todos, e então isso vai eliminando a saúde orgânica da pessoa. A pessoa auto se destrói, a pessoa vai se matando gradativamente, não só espiritualmente, como também organicamente, né? Expulsando do teu próprio organismo orgânico a energia vital. Por isso que existe também as rejeições quando a pessoa passa por algumas cirurgias, né? Que a pessoa ali, vamos dizer assim, a pessoa passou por um transplante de coração, por exemplo. Houve uma rejeição no transplante, a pessoa veio a falecer depois do transplante. Mas por que às vezes que passou, por que ocorreu aquela rejeição? Porque aquele coração ele já encontrava-se praticamente quase que 100% sem energia vital já trazida do paciente, o qual doou aquele transplantado. Então aquele transplantado, como também já encontrava-se na bica do urubu, como se diz o termo, então o coração não teve como aguentar aquela carga toda por falta de energia vital. Porque nós temos que entender que o coração é um músculo e que o que faz o coração
funcionar, tum, 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 é a energia vital. Olha só para você ver, é a energia vital orgânica que o mantém trabalhando. A hora que cessa a energia vital orgânica, o coração para. Não é o princípio inteligente, não é o espírito, não é o perispírito que mantém o coração funcionando. Porque em muitos casos o perispírito e o espírito já se encontram praticamente quase que desligado do corpo físico, mas por ainda restar energia orgânica no organismo, o coração ele ainda continua ali batendo. Tuc, 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 tuc. Aí, a hora que se extingue toda a energia vital, é onde o coração para. E, gente, se eu pudesse falar mais a respeito, tem tanta coisa aí ainda que você nem imagina. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar no mesmo assunto, né?